Fala pessoal, aqui quem fala é Adriano do canal do Prado. No primeiro mês monetizado eu fiz 10 mil reais, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com YouTube ou internet sem aparecer, confira tudo isso no primeiro link da descrição. Vemos que o programa Quilos Mortais vive testando todos os limites dos pacientes que sofrem de sobrepeso e obesidade e que participam do show para mudar e salvar as suas vidas. Dr. Now, por sua vez, ajuda todos aqueles pacientes que sofrem e estão acamados tanto por uma dor física e mental. Eles os ajudam começando em uma dieta bem agressiva e um plano de treino para qualificar para a cirurgia de perda de peso. Mas no vídeo de hoje, veremos alguns momentos loucos e insanos que aconteceram na 9ª temporada de Quilos Mortais. Aproveite e veja esse vídeo até o final e me diz qual desses momentos você achou que passou dos limites. Então é isso, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. A comida é a minha maior prioridade. Isso é o que resume diretamente a vida de Carrie em um consultório médico. Carrie trabalha como recepcionista porque é o único trabalho que ela consegue fazer, pois ela só precisa estar sentada o tempo todo. E porque o seu peso pode limitá-la a andar muito mais, e isso torna muito difícil dela ficar em pé. Bem, para o seu dever de 8 horas, sempre que ela entra no seu local de trabalho, tudo o que ela pensa é sobre comida, e também afirma que o almoço é a única coisa que a motiva a fazer o seu melhor. Na verdade, assim que ela entra para o seu trabalho, ela finalmente começa a desejar todo tipo de comida e acaba comendo o seu almoço apenas alguns minutos depois de sentar. Como você pode ver na cena, ela vai mancando até o micro-ondas e também podemos notar como ela mal consegue respirar depois de algumas palavras enquanto fala no telefone com alguém. Infelizmente, esse estilo de vida de Carrie é muito louco, não é mesmo? Quando Cindy apareceu no programa, ela estava presa à sua cama, incapaz de andar. De fato que para ela ir até o banheiro já não era uma tarefa muito fácil e sempre deixava bastante exausta. Mas seus amigos a convenceram depois de insistir muito a entrar em contato com o Dr. Now. No começo tudo parecia bem e bem preparado para ela ir ao médico. Mas quando o grande dia chegou e o transporte médico apareceu em sua casa, Cindy começou enlouquecendo tanto a equipe médica e ela começou a fazer alguns cenários em sua mente se ela deveria ir ou não. Logo depois que ela fez o exame médico, Cindy fez a equipe médica ficar esperando enquanto ela fingia estar tomando banho e continuou a sua indecisão. E a sua amiga começou a chorar com a situação, dizendo que não queria perder a sua melhor amiga. Só depois de ver tudo isso, então Cindy concordou em ir à sua consulta. Bem, isso não é apenas um momento insano, na verdade também foi muito irritante para muitos fãs. Quando Frederick entrou no programa, ele estava em seu pior momento em relação ao seu peso, pois ele mal conseguia andar, mesmo tendo muitos problemas ao fazer suas tarefas diárias como ir ao banheiro ou cozinhar para si mesmo. Frederick teve que viajar para o Texas e procurar a ajuda de Dr. Now. Bem, até sua mãe teve que ajudá-lo a entrar no carro com todos os assentos para baixo nos porta-malas, quando ele realmente decidiu conhecer Dr. Now para começar a sua jornada. Na verdade, durante toda a sua viagem, ele nem foi capaz de usar o banheiro por causa do seu corpo pesado. Por outro lado, não conseguiu sair do veículo sozinho e para essa viagem eles tiveram que dirigir 700 km. Mas enquanto isso, no caminho, havia tantos pontos de paradas em que o fast food também foram incluídos na sua viagem. E com ele, a sua mãe também estava lá, e por isso ela queria fazer parte da sua jornada de perda de peso. Mas durante o caminho para casa, ela continuou parando em fast foods para fazer as suas refeições. E com certeza, Dr. Now não ficaria nada feliz depois de saber tudo que eles estavam fazendo nas paradas em fast food. De fato, Frederick e sua mãe sabiam que esses não eram as melhores escolhas, mas eles esperavam que ao chegar no escritório, Dr. Now iria ajudá-los. Mas ele definitivamente fez algumas escolhas bem insanas para quem está lutando contra os números na balança, não é mesmo? Só pela aparência de Carrie, todos sabiam que ela estava à beira de comer tudo até chegar à sua própria morte. O aspecto mais louco da história de Carrie é que ela podia identificar seus comportamentos exatos.
e na verdade ela era consciente de tudo o que fazia e sobre onde precisava de ajuda. Principalmente que seu peso estava fora do controle e na verdade seu corpo estava chegando a um ponto de ruptura. Mas apesar do fato de que ela sabe de tudo isso, ela ainda não consegue parar de comer e manter seus hábitos sob controle. Bem, em seu episódio, ela se queixa sobre todas as suas lutas e esforços para se livrar dos seus excessos, pois o seu marido é quem a alimenta com uma grande quantidade de comida para o jantar. Na frente das câmeras, ela foi vista chorando e dizendo para a equipe que é bastante difícil para ela se concentrar no trabalho, na sua família e no seu marido. Tudo isso por causa de comer demais, e sua vida é drasticamente afetada por tudo isso. Bem, ela reclama do próprio peso e da sua vida, mas ainda assim ela pede ao marido para encher o seu prato colocando tudo o que tiver. 1 quilo ou 2 de macarrão e para completar a refeição de milhares de calorias, ela empilha 4 pães de alho em cima. Isso é tudo que uma pessoa insana e louca como Carrie consome em sua comida. E o pior é que ela está ciente de que ela não tem controle sobre todas essas coisas. Quilos Mortais, em sua 9ª temporada, teve Melissa como uma das pacientes com um dos momentos mais insanos e tristes do programa. Na verdade, quando ela era uma criança, como todas as outras meninas, ela também tinha um lindo e forte vínculo com seu pai. Isso tudo porque ela sempre o admirou. Mas, no entanto, o relacionamento dos seus pais era bastante abalado, pois estava em crise. Depois de algum tempo, o seu pai os deixou, então ela começou a ganhar peso e também começou a sua compulsão comendo tudo para lidar com seu estresse. Na verdade, aos 13 anos, quando ela pesava 113 quilos, a sua mãe começou a criticá-la muito por estar acima do peso e dizendo que ela era feia e estava gorda. E por causa de tudo isso, ela conseguiu perder o seu peso. Mas outro trauma abalou a sua vida quando ela tinha apenas 15 anos. Ela engravidou e o seu então namorado foi embora. Ela fez um aborto por causa desse grande e trágico incidente. Ela caiu em depressão aos 18 anos, o que levou ela a pesar quase 181 quilos, fazendo ela também abandonar a escola. Porém, ela se matriculou novamente tempos depois, porque ela sempre queria estudar com outros alunos. Mas em sua vida, chegou um ponto em que ela acabou abandonando a faculdade para conseguir emprego. Mas aos 27 anos, tudo que ela fazia era comer e trabalhar. Bem, como sabemos, o seu mundo era uma verdadeira bagunça e admitiu que a comida era a coisa mais importante e que preenchia o vazio que ela precisava. Aos 35 anos, ela estava ficando doente o tempo todo e também perdeu a sua mãe na época. E por causa do seu peso, Melissa perdeu o funeral da sua mãe. E naquela época, o seu único sistema de apoio era sua melhor amiga. Aquele momento de partir o coração foi o momento mais triste da sua história, e que só fez a jornada de Melissa se tornar ainda mais importante para ela. Olha só, se você não assistiu o episódio de Carrie ainda, então saiba que aqui vai mais um spoiler do seu episódio da temporada 9, e que realmente aconteceu uma reviravolta assim que a sua jornada termina. Esse spoiler é sobre a transformação de Carrie e o que pode deixá-lo surpreso é que ela finalmente cumpriu com seu objetivo lutando contra todas as probabilidades. Bem, e que não gosta de um bom final feliz, não é mesmo? Acredito que até você. No final do episódio dela, você verá a autoconsciência de Carrie quando ela completou a sua meta e ela foi capaz de perder com sucesso o seu peso indesejado, apenas para ser qualificada para a cirurgia bariátrica sob a supervisão de Dr. Now. Você pode até lembrar como antes eles mencionaram em seu episódio quando ela reclamou sobre um relacionamento com seu marido. Ela também confessou que estava preocupada que ele pudesse se cansar dela e deixar ela obesa, assim como todos os outros relacionamentos. Ela trabalhou nela mesma e tornou as coisas possíveis. E apesar dos altos e baixos na dramática perda de peso, o seu relacionamento com seu marido ainda está forte. E ela foi capaz de manter o peso que ela perdeu ao longo da sua trágica jornada no programa, que apesar da loucura de ser obeso, foi capaz de mudar a sua vida. E o desejo de todos os fãs é que outros pacientes psicóticos deveriam aprender com o exemplo de Carrie.
e que eles podem mudar o seu estilo de vida e ter a coragem de provar a si mesmo e aos seus entes queridos e todos que eles são capazes de uma verdadeira mudança. Agora me diz aí o que você achou desses momentos loucos que aconteceram na temporada 9 de Quilos Mortais. E aproveite e já veja esses 2 vídeos que eu vou deixar aqui do lado para você. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.